Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Seis horas e 32 minutos. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 22 de agosto do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para todo mundo que a partir de agora passa a acompanhar a 103,7, a rádio número 1 da região. Agora são 6 horas e 33 minutos, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. Você confere agora os destaques das últimas 24 horas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Nova regra fiscal. Em reunião com Lira e governo, líderes da Câmara decidem votar o texto nesta semana. Maioria do STF vota para manter a suspensão a leis que permitem ganhos de servidores acima do teto em Goiás. Goiás registra crescimento de 5,13% na atividade econômica em junho. Receita abre na quinta-feira consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda. Em 8 meses de 2023, Brasil abre 39 novos mercados para produtos agropecuários. ProUni abre prazo para selecionado apresentar a documentação. A Assembleia abre licitação para a compra de veículos nesta semana. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34, uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Em reunião na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, na noite desta segunda-feira, líderes partidários decidiram votar o projeto da nova regra fiscal, conhecido como arcabouço, nesta semana. Integrantes da Casa Civil e do Ministério da Fazenda também participaram do encontro. Segundo o relator do projeto na Casa, o deputado Cláudio Cajado, haverá reunião sobre o tema nesta terça-feira. A expectativa é de que a votação ocorra ainda nesta terça ou na quarta-feira. O texto, Daliana, que é prioritário para a equipe econômica do governo, foi aprovado pelo Senado há 2 meses com mudanças, o que obriga o retorno da proposta para mais uma votação pela Câmara. No entanto, nas últimas semanas, os deputados diminuíram o ritmo de votações de interesse do governo e um dos motivos seria o atraso na conclusão da reforma ministerial. 6h35 e o hacker Walter Delgatti Neto foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão na Operação Spoofing, que investiga vazamento de conversas de autoridades ligadas à Operação Lava Jato. No entanto, Delgatti está preso, mas por causa de outra investigação. Aqui há pura suspeita de que ele foi pago pela deputada Carla Zambelli para invadir sistemas eletrônicos do Poder Judiciário. O juiz da sentença na Operação Spoofing, Ricardo Augusto Soares Leite, substituto da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, afirmou que ficou comprovado que muitas autoridades foram hackeadas. Em nota, de defesa de Delgatti disse que ele vai recorrer e que a sentença foi baseada em declarações fantasiosas de co-réus e sustentada por uma delação premiada que não condiz com a verdade dos fatos. 6h36 agora. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defende um debate com estados e municípios sobre a reforma tributária. Quem traz os detalhes é Yuri Hudson. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta segunda-feira que a prioridade do Senado Federal será debater a reforma tributária com estados e municípios. A Casa Alta é responsável pela federação, justamente pelos estados. Por isso, vai se dedicar a discutir e ouvir o apelo dos gestores, especialmente dos governadores e prefeitos. Nesta segunda, Pacheco participou de um debate sobre a reforma tributária na FGV. O presidente do Senado reconheceu que há divergências sobre o modelo de reforma tributária, mas que há uma convergência entre todos os atores. Uma coisa certa, se perguntar para todo mundo, inclusive para o meu querido amigo Ronaldo Caiado, o sistema tributário do Brasil é um sistema tributário bom ou adequado? Todos vão responder que não, ele precisa ser modificado.
e haverá divergências na forma de modificação. Então, quando há divergências na forma de modificação, o que nós temos que contar? Nós temos que contar com base empírica, nós temos que contar com base científica, nós temos que contar com estatística, nós temos que contar com números. Segundo Rodrigo Pacheco, a reforma em análise no Senado não tem a intenção de sacrificar nenhum setor ou ente federativo. Ele ainda sustentou que diversos países fizeram uma opção que diverge brutalmente da escolhida no Brasil. Então, se há uma lógica mundial em torno de uma simplificação e de uma unificação, por que não segui-la? Porque temos que ser diferente de tudo. Porque o Brasil tem sempre que nascer as jabuticabas, né, de fazer. Inclusive, o nosso sistema político ainda carece de algumas modificações, por isso que é um sistema muito singular. Apesar de dizer que não quer se comprometer com um calendário, a expectativa de Rodrigo Pacheco é votar a reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça ainda em outubro deste ano e, na sequência, levar a matéria para análise no plenário. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38 agora. E a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou para manter a suspensão às 5 leis de Goiás, que permitem que servidores públicos recebam remunerações acima do teto do funcionalismo público. O caso está em análise no plenário virtual, formato de julgamento em que os ministros apresentam seus votos em plataforma eletrônica do tribunal. O julgamento terminou às 23h59 do dia 21 de agosto. Se não houver pedido de vista, mais tempo de análise ou de destaque que traz o caso para julgamento presencial. Os ministros então decidem se referendam à decisão individual de Mendonça, relator da ação proposta pela Procuradoria-Geral da República contra as normas. Mendonça tornou sem efeito a legislação. As 5 leis questionadas pelo procurador regulamentam valores pagos ao funcionalismo dos poderes executivo e judiciário do Estado, o Tribunal de Contas e procuradores de contas locais. A legislação da Liana prevê, caso o pagamento passe do teto, o excedente pode ser considerado como indenizatório. Com isso, não precisaria se submeter ao limite de remuneração previsto na Constituição. E no mês de junho desse ano, o estado de Goiás demonstrou um notável avanço em sua atividade econômica, registrando um crescimento de 5,13% em relação ao mesmo período de 2022. Essa informação foi oficialmente confirmada pelo respeitado Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e encontra-se no Índice de Atividade Econômica, considerado como uma prévia do Produto Interno Bruto do país. A divulgação deste índice é atribuída ao Banco Central do Brasil. Uma análise minuciosa realizada pelo Banco Central destacou que Goiás assegurou a terceira melhor performance entre os estados, conforme indicado pelo índice divulgado. Esse resultado superou a média nacional, que atingiu 2,10% no mesmo período. Quando analisado o acumulado do ano, Goiás alcançou um crescimento de 3,51%, posicionando-se na 7ª colocação entre os estados. No mesmo intervalo de tempo, o aumento em âmbito nacional foi de 3,42%. Já no período de 12 meses, Goiás registrou um crescimento de 2,48%, ocupando a 8ª posição, enquanto que o Brasil apresentou um crescimento de 3,35%. Covid-19. Atualmente não existe recomendação para uso geral de máscaras em Goiás, mas há situações em que a proteção é indicada. Confira nessa reportagem de Matheus Maropo. Da Superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, Goiás ainda não registrou nenhum caso da nova subvariante da Ômicron. E apesar de atualmente não ter uma recomendação de uso geral de máscaras, a utilização é indicada em algumas situações. Ainda hoje, pela nossa avaliação, não há justificativa epidemiológica para a recomendação de uso em geral. Em que situações que a gente recomenda o uso de máscaras? Principalmente pessoas que estão sintomáticas, às vezes dentro da própria casa, você tem um familiar que está sintomático, com sintomas respiratórios, que ele procure um serviço de saúde para testar, para saber que doença que ele tem e utilizar essa máscara, ela é sim recomendável. E em locais com muitas aglomerações, onde a pessoa se sinta insegura, a gente também recomenda o uso de máscara. A população está consciente sobre a importância do uso da máscara para evitar transmissão de doenças. Se eu tivesse com a máscara, já era uma proteção a mais, não só para mim, mas para as pessoas que estão próximas a mim. É uma boa ideia, né? Mas eu sou lerdo para usar máscara, eu não uso. Mas assim, se é preciso, tem que usar, né? É importante usar,
pra gente proteger, né? Proteger as crianças. Quando eu vou em local fechado, que tem muita aglomeração, eu uso e a Luísa também usa. Eu trabalho na SEASA e lá é muita gente, né? Um movimento de muita gente e a gente tinha que usar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a nova variante da Ômicron já foi identificada em mais de 50 países e possui mutações com maior capacidade de transmissão. Apesar dessa característica, a OMS classificou até o momento essa nova variante como baixo risco para a saúde pública em geral, pelo fato de não ter apresentado mudanças na gravidade da doença. A Sociedade Brasileira de Infectologia enfatizou que é necessário manter o calendário vacinal atualizado com as doses de reforço para aumentar a proteção contra as subvariantes da Ômicron. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h43 e a CBF anunciou nesta segunda-feira que o terceiro jogo da seleção brasileira masculina principal pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 será na Arena Pantanal, em Cuiabá. A partida contra a Venezuela está marcada para o dia 12 de outubro. De acordo com o comunicado da Confederação Brasileira de Futebol, a escolha pela Arena Pantanal se deu após visitas técnicas de equipes da CBF, que analisaram a qualidade do gramado, a infraestrutura de atendimento aos atletas, imprensa e torcedores. O Brasil estreia nas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026 no dia 8 de setembro contra a Bolívia no estádio Mangueirão, em Belém. Na segunda rodada, no dia 12 de setembro, viaja até Lima para enfrentar a seleção do Peru. A história da derrota do Grêmio para o Santos se resumiu no curioso gol da virada, quando os jogadores do tricolor abandonaram a jogada achando que a bola havia saído. O lance rendeu críticas ao elenco pelo treinador, que condicionou uma possível folga na próxima data FIFA ao rendimento da equipe. O puxão de orelha de Renato aconteceu logo depois da partida, ainda no vestiário da Vila Belmiro, e não vai parar por aí. Segundo o treinador, ele deixou claro na entrevista coletiva que as cobranças vão seguir ao longo da semana nos treinos em Porto Alegre. No próximo mês, entre os dias 4 e 12 de setembro, o Brasileirão vai parar por conta da data FIFA. A seleção brasileira terá 2 jogos pelas eliminatórias da próxima Copa do Mundo. E nesse período é possível que os jogadores ganhem folga, mas a depender do que apresentarem em campo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h44 agora. Nesta segunda-feira, os preços da soja encerraram o pregão com altas de 6,50 a 8,50 pontos nos principais contratos. Assim, o contrato de novembro foi precificado a $13,61 por bushel e o maio 24 a $13,76 por bushel. Mais cedo, os ganhos passavam de 20 pontos e o mercado vinha se aproximando de $14, testando as suas máximas em 3 semanas diante das condições adversas, sendo previstas pelo clima para o Corn Belt nos próximos 15 dias. Além dos dias quentes e secos sendo vividos pelo cinturão nos últimos dias. Os mapas seguem mostrando condições de tempo bastante seco, com chuvas escassas, mal distribuídas e o cenário desfavorável, se formando em um período determinante para a conclusão da safra e da produtividade norte-americana. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h em ponto agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, o presidente Lula deve fazer uma nova indicação ao posto. Em 132 anos de existência, a Suprema Corte nunca teve nenhuma jurista negra. Após conseguir vitória com a aprovação do indicado advogado Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula deve indicar nos próximos meses um novo nome para ocupar o cargo em razão da aposentadoria compulsória da presidente do Tribunal, Rosa Weber, que completa 75 anos em setembro. Entidades representantes do movimento negro defendem que uma jurista negra seja colocada no posto. Como foi dito, em 132 anos de existência, o Supremo nunca teve uma ministra negra. O movimento reforça a pressão pela indicação presidencial e lança campanha na última segunda-feira com 3 nomes. Juíza Adriana Cruz, do Rio de Janeiro, titular da 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Promotora de Justiça Lívia Santana Vaz, da Bahia. Ela atua no Ministério Público da Bahia desde 2004. E a advogada Soraya Mendes, de Porto Alegre. Mendes foi indicada em 2021, quando o ministro André Mendonça assumiu a cadeira ministerial.
E o quarto lote da restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2023 estará disponível para consulta a partir de 10 horas da manhã da próxima quinta-feira, dia 24. São contempladas também restituições residuais de exercícios anteriores. O crédito bancário será de 6.118 milhões, aliás, será para 6.118.310 contribuintes e será realizado no dia 31 de agosto num valor total de 7 bilhões e meio de reais, sendo que 914 milhões se referem ao quantitativo de contribuintes com prioridade legal. São 11.960 contribuintes idosos acima de 80 anos, 86.427 entre 60 e 79 anos, 9.065 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, 30.453 cuja maior fonte de renda seja o magistério e, por fim, 219.288 contribuintes sem prioridade legal, mas por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix, receberam a prioridade. Foram contemplados ainda 5.761.117 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 29 de maio deste ano. E o STF proibiu a remoção forçada de pessoas em situação de rua. Alain Barbosa é quem tem essa informação. Pessoas em situação de rua não podem ser removidas de forma forçada. A decisão é do Supremo Tribunal Federal. Até a tarde desta segunda-feira, 7 ministros acompanharam o voto do relator Alexandre de Moraes. Em julho, Moraes tomou decisão liminar proibindo ações de retirada dessa população em todo o país e determinou que estados, municípios, Distrito Federal e União adotem em 120 dias medidas estabelecidas na Política Nacional voltada à população que vive nas ruas. A decisão do STF também proíbe o recolhimento dos objetos pessoais. Crítico das ações da Prefeitura de São Paulo contra as famílias nesta situação, Padre Júlio Lancelotti defende que a solução começa com um olhar mais humano do Estado e da sociedade para essa população. Então olha para eles como objeto, põe aqui, põe ali, vai para cá, vai para lá, como se eles não fossem pessoas. E nós queremos lidar com eles do jeito que nós não queremos que lidem conosco. Entre 2012 e 2020, o Brasil viu a população em situação de rua aumentar 211%, segundo dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA. Padre Júlio detalha algumas ações que podem ser adotadas pelos gestores públicos. Respostas diversificadas de autonomia, como a alocação social, como a moradia, como repúblicas independentes e autônomas, como bolsa aluguel. Então existem 1000 maneiras de dar respostas com autonomia e não respostas onde as pessoas têm que caber dentro delas. O que nós vemos é que as pessoas são feitas para os abrigos, por isso que não dá certo. Os abrigos teriam que ser feitos para as pessoas. A ação no Supremo foi movida pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, PSOL e Rede Sustentabilidade. Na alegação, as entidades citam as condições desumanas em que as pessoas estão submetidas, um estado de coisas inconstitucional, reconhecido pela violação sistêmica, massiva e generalizada de direitos fundamentais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h05 agora. E uma van com alunos caiu de um barranco no sentido Jataí após ser atingida na traseira por um caminhão nesta segunda-feira. De acordo com informações, 2 crianças ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital estadual da cidade. Conforme informações de familiares das crianças feridas, um dos meninos quebrou o punho em 2 lugares, teve uma lesão no pulmão, irá ser submetido a uma cirurgia amanhã. Já o outro sofreu um corte superficial na cabeça. E com um aumento médio de 13,7% entre os dias 14 e 20 de agosto, Goiás teve a maior alta de preço no litro do diesel S10 do país. Segundo o levantamento da Vale Card, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil. O valor médio do litro do diesel no estado passou de R$ 5,23 entre 7 e 13 de agosto para R$ 5,95. Na média dos postos de combustíveis do país, o combustível teve um aumento médio de 10% no mesmo período, custando R$ 5,87 o litro. Depois de Goiás, as maiores altas do diesel foram registradas em Minas Gerais, 13,2%,
e Pernambuco 13,1%. Na última terça-feira, a Petrobras anunciou um aumento de 78 centavos no preço do diesel para as distribuidoras. E um projeto da Secretaria de Estado da Educação ajuda estudantes na escolha da profissão. Saiba como funciona nessa matéria de Lucas Xavier. Com o objetivo de ajudar os estudantes do ensino médio da Rede Pública Estadual de Ensino no processo da escolha profissional, a Secretaria de Estado da Educação lançou o projeto De Olho no Futuro. Vídeos vão mostrar as áreas de atuação, as profissões e as inovações da atualidade, buscando orientar os jovens a decidirem as ocupações profissionais após a conclusão da educação básica. A proposta é apresentar as diversas possibilidades do mercado de trabalho, considerando os interesses e habilidades dos alunos. Cada episódio contará com a participação de profissionais de diferentes áreas, seja do bacharelado, licenciatura ou técnico profissionalizante, para discutir sobre as experiências e as práticas no mundo do trabalho. Cada temporada terá 3 vídeos. Na primeira, com estreia agora em agosto, os profissionais convidados são atuantes das áreas de comunicação social e da física. A expectativa é que o projeto alcance a maior parte dos alunos da primeira, segunda e terceira séries do ensino médio das escolas públicas estaduais. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h08. Goiás e Atlético empataram em 1-1 na noite desta segunda-feira na Serrinha, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Roque abriu o placar no primeiro tempo para o Furacão e Alisson empatou para o Esmeraldino na etapa final. Os clubes aumentaram a invencibilidade para 6 jogos, com 3 vitórias e 3 empates na Série A, mas ficam estacionados na mesma posição. Goiás é o 15º colocado com 23 pontos, mas acima da zona do rebaixamento. E o Atlético ocupa a 6ª colocação com 32 pontos. O Goiás agora volta a campo contra o Corinthians no sábado às 21 horas na Neoquímica Arena. Já o Atlético Paranaense recebe o Fluminense no domingo às 18h30 na Liga Arena. Os jogos serão válidos pela 21ª rodada. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h08. E nos primeiros 8 meses do governo do presidente Lula, o Brasil assegurou acesso a 37 novos mercados internacionais para suas exportações do agronegócio. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, comemorou essa conquista como resultado de negociações bilaterais que culminaram em acordos sobre parâmetros sanitários e o certificado correspondente, seja ela sanitária, fitossanitária ou veterinária. Esses certificados agora serão reconhecidos pelos países importadores nos pontos de entrada das mercadorias. De acordo com o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Roberto Perosa, as aberturas registradas para produtos agroindustriais de janeiro a agosto deste ano destacam o reconhecimento dos atores internacionais pela qualidade e rigorosos controles sanitários e fitossanitários estabelecidos pelos exportadores brasileiros. Uma variedade de produtos nacionais tem alcançado diversos destinos, incluindo produtos bovinos, sementes, material genético bovino e avícola, animais vivos, ração animal, fibras, peixes e laticínios. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h10. E o Brasil tem 386 pessoas aguardando um transplante de coração. Alexandre Figueiredo é quem traz essa informação. Neste domingo, o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, divulgou que o comunicador e apresentador de TV Faustão precisará de um transplante cardíaco. Faustão é o mais novo integrante da lista de 386 pessoas no Brasil que aguardam por um doador do órgão, de acordo com o mais recente levantamento do Sistema Nacional de Transplantes, o SNT. Mas qual é a perspectiva de se receber um transplante no país? Médica do Serviço de Cardiologia e do Programa de Transplantes Cardíacos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Lívia Goldreich, avalia que a situação de transplantes de coração no Brasil é grave. Ela é, de certa forma, bastante delicada, no sentido de que a gente faz um número muito abaixo assim, da necessidade populacional estimada. Provavelmente em torno de 1/5 a 1/4 dos transplantes necessários pela população do país são realizados. No Brasil, a lista única de transplantes no país é gerada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e está sob responsabilidade do Ministério da Saúde. Por essa razão, todas as pessoas que precisam de uma doação vão para uma mesma fila. No caso do transplante de coração,
A médica explica quais são as dificuldades. Desde o acesso dos pacientes, a identificação da necessidade de transplante, do quadro de insuficiência cardíaca grave, o acesso dos pacientes aos centros transplantadores, o número de centros transplantadores, a capacidade dos centros e também dificuldade na doação de órgãos e de efetivar as doações, de fazer com que os doadores que são identificados possam ser utilizados. Ao todo, o Brasil tem mais de 65 mil pessoas aguardando algum tipo de transplante. As maiores listas de espera de transplante são de rim, com mais de 36 mil pessoas, seguido de córnea, com mais de 25 mil pessoas, e fígado, com mais de 2 mil pessoas, de acordo com o Sistema Nacional de Transplantes. A agência Rádio Web, 22 anos. A credibilidade de 80 prêmios de jornalismo, presente em mais de 2 mil emissoras afiliadas. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. 7h12 agora, mais um intervalo no Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, o ProUni abre prazo para selecionado apresentar documentação. A Assembleia abre licitação para a compra de veículos nessa semana. E ainda espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. Voltamos já trazendo todos os detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h19 agora. Voltamos com o Jornal Verde Vale desta terça-feira, 22 de agosto, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, nesta segunda-feira foi aberto o prazo para que os candidatos classificados na lista de espera do programa Universidade para Todos, o ProUni 2023, segundo semestre, apresentem a documentação, comprovando as informações expostas durante a inscrição. Eles têm até o dia 28 para fazer a entrega dos documentos na instituição de ensino. O ProUni oferece bolsas integrais ou parciais de estudo em cursos de graduação de instituições privadas de educação superior. Os prazos e a documentação necessária constam do edital número 9, publicado pelo Ministério da Educação no Diário Oficial da União em junho. Eles valem para a comprovação de formação do ensino médio, bem como para os casos de pessoa com deficiência de formação para o magistério da educação básica. O Ministério da Educação disponibilizou 276.566 bolsas de estudo para o segundo semestre desse ano. Dessas, 215.530 são integrais e 61.036 são parciais, cobrindo 50% do valor da mensalidade de cursos de graduação ou sequenciais de formação específica. 7h21. Com a chegada do inverno, o cenário de baixa utilização do ar-condicionado é comumente acompanhado por um aumento significativo nas contas de energia elétrica, tanto para as residências quanto para as indústrias do país. De acordo com dados recentes, aproximadamente 30% da energia produzida no Brasil é consumida pelo setor industrial, o que resulta em faturas mais elevadas, podendo impactar diretamente o custo de operação das empresas. Tanto para os lares quanto para as indústrias, diversos fatores têm contribuído para esse crescimento no consumo da eletricidade. Adicionalmente, a redução de chuvas durante o período seco, conforme estabelecido pelo sistema de bandeiras tarifárias, também exerce influência, acarretando em custos mais altos nas tarifas de energia. Órgão dos Estados Unidos faz alerta sobre riscos da exposição de crianças a cigarros eletrônicos. Fabíola Altran é quem traz os detalhes. Aumenta a exposição de crianças à nicotina do cigarro eletrônico. O alerta é da agência que regula alimentos e medicamentos nos Estados Unidos. O órgão adverte que pais e responsáveis devem guardar com segurança cartuchos de vaporizadores de tabaco para proteger os pequenos de intoxicação causada pelo líquido dentro deles. A agência já havia divulgado um boletim com dados de um relatório do Centro de Controle e Prevenção de Doenças referente a junho. O documento revela que aumentou em 32% a exposição de crianças a cigarros eletrônicos nos centros de intoxicação dos Estados Unidos. A alta ocorreu entre abril de 2022 e março de 2023 e principalmente envolvendo menores de 5 anos. Os casos tendem a ser leves, de acordo com o relatório. 8% deles foram tratados em unidades de saúde
e 1% com internação, mas o órgão alerta que os efeitos podem ser mais graves, como convulsão, coma, parada respiratória e até morte. Da Rádio 2, Fabiola Alçada. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h23 agora. E a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás abre o pregão eletrônico público para a aquisição de 60 veículos sedã na próxima sexta-feira, às 9h. O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item. A previsão é de que o custo total seja aproximadamente 5,4 milhões, com redução de previsão inicial. Os carros ficarão à disposição da administração e irão substituir a atual frota alugada. A expectativa da casa é que com a compra haja economia, já que o contrato de aluguel de veículos vence no fim de agosto. Atualmente, a Lego aluga 74 veículos sedãs em contrato assinado em 2019, sob o valor à época de R$ 4.630.000 pelo período. E nesta segunda-feira, no UB Goiás, o governo goiano promoveu o lançamento oficial do programa Levemente. O programa, desenvolvido com o intuito de promover habilidades socioemocionais entre os alunos das escolas do futuro de Goiás e mitigar a ocorrência de violência, recebe a atenção especial do governador Ronaldo Caiado. A iniciativa pioneira no Brasil busca capacitar os profissionais das instituições de ensino para a aplicação de metodologias de ensino-aprendizagem e práticas de cuidado voltados aos alunos e à comunidade. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, José Frederico Lira Neto, destacou a importância do programa como um avanço significativo. O programa é uma iniciativa do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás, que é responsável pela gestão das EFGs em parceria com a SECT. O projeto da Secretaria de Estado da Educação ajuda estudantes na escolha da profissão. A matéria é de Lucas Xavier. Com o objetivo de ajudar os estudantes do ensino médio da Rede Pública Estadual de Ensino no processo da escolha profissional, a Secretaria de Estado da Educação lançou o projeto De Olho no Futuro. Vídeos vão mostrar as áreas de atuação, as profissões e as inovações da atualidade, buscando orientar os jovens a decidirem as ocupações profissionais após a conclusão da educação básica. A proposta é apresentar as diversas possibilidades do mercado de trabalho, considerando os interesses e habilidades dos alunos. Cada episódio contará com a participação de profissionais de diferentes áreas, seja do bacharelado, licenciatura ou técnico profissionalizante, para discutir sobre as experiências e as práticas no mundo do trabalho. Cada temporada terá 3 vídeos. Na primeira, com estreia agora em agosto, os profissionais convidados são atuantes das áreas de comunicação social e da física. A expectativa é que o projeto alcance a maior parte dos alunos da primeira, segunda e terceira séries do ensino médio das escolas públicas estaduais. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h26 e após folga no domingo, São Paulo se reapresentou na tarde desta segunda-feira no CT da Barra Funda e deu início à preparação para o duelo contra a LDU, que acontece na quinta-feira às 19h, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. Pablo Maia foi ausência nas atividades. O volante deixou o campo aos 8 minutos do primeiro tempo no empate sem gols com o Botafogo, com uma indisposição. No sábado, o tricolor empatou sem gols com o time carioca, em duelo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro no Morumbi. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado do boi gordo permaneceu pressionado na última semana, sem melhorias nos contratos físicos. O analista de pecuária da Pátria Agronegócios, Ronani Macuco, explicou que a demanda interna continua limitada, o que tem pressionado os preços para baixo. No entanto, essa redução não se reflete diretamente nos preços ao consumidor final, que tem criado um desequilíbrio entre os elos da cadeia. Outro fator relevante é a questão das exportações, que, embora mantenham os volumes de vendas, têm sido marcadas por preços mais baixos em comparação ao primeiro semestre. Essa situação tem impactado negativamente nas receitas do setor, afetando os ganhos dos produtores. Além disso, há aumento na oferta de animais vindos do pasto, principalmente de estados como Pará, Rondônia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins. De acordo com o analista, o cenário atual é desafiador para produtores em confinamento, que enfrentam margens negativas devido aos preços em declínio. Muitos pecuaristas que planejaram as suas operações a médio prazo agora estão tendo prejuízos consideráveis.